Oi pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o realismo e o naturalismo no Brasil, tá bom? Já separei aqui os livros que a gente vai falar hoje, tá bom? Vamos lembrar que essa escola literária, gente, ela aconteceu na segunda metade do século XIX, tanto o realismo quanto o naturalismo, né? E estava acontecendo muitas coisas, aconteceu a Guerra do Paraguai, a monarquia estava caindo, surgindo a república, estava acontecendo aquela campanha abolicionista, né? E tudo mais, estava surgindo aí a burguesia, né? Aquelas classes altas e tal. E nós temos também no século XX, o século XX, nossa, na segunda metade do século XIX, a fundação da Academia Brasileira de Letras, né? Porque antigamente os autores eles eram vistos como uma espécie de marginalizados, sabe? Não era uma coisa certa, digamos assim. É, e aí vem a Academia Brasileira de Letras para oficializar esses escritores, né? E quem funda a Academia Brasileira de Letras é Machado de Assis, né? Que aí a gente vai falar um pouco mais, né? Na próxima aula, tá ok? Bom, gente, o realismo ele tem início em 1881 com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cuba e também com a publicação do livro O Mulato de Aloysio Azevedo. Eu não tenho esse livro aqui para mostrar, uma pena, mas ele é importante sim porque ele dá início ao naturalismo, tá bom? Bom, gente, o realismo ele apresenta as mesmas características do realismo em Portugal, né? O objetivismo, né? Falar com objetivo aquela realidade, o universalismo, né? Descrição, aquela descrição exacerbada, né? Descreve até aquela dobrinha da cortina. Enfim, né? O realismo no Brasil não vai se diferenciar muito isso. Machado de Assis faz isso, mas só que Machado de Assis ele vai inovar. Mas aí nas próximas aulas a gente vai ver. Tá bom, gente? E partindo aí desse realismo, né? Nós temos alguns autores, né? Machado de Assis e Adolfo Caminha, né? Mas só que Adolfo Caminha ele tem um lado assim mais regionalista, né? Ele escreve o Bom Crioulo, que fala é um livro que fala de os marinheiros, né? Ele fala também de um pouco dessa dos relacionamentos os homossexuais entre os marinheiros, enfim. E partindo dessa vertente aí do realismo, nós temos o naturalismo. Assim, gente, quando a gente pega um livro de literatura ou um livro de português qualquer, você nunca vê o realismo e o naturalismo separado, né? É sempre o realismo barra naturalismo. E por quê? Porque o naturalismo ele é uma vertente do realismo. Ou seja, ele é um exagero. Eles são muito próximos, muito parecidos. É como se fossem irmãos gêmeos. Mas os gêmeos, eles não têm muitas diferenças. Então, é a mesma coisa. O naturalismo, ele tem algumas diferenças, sabe? E voltando para o realismo, o nosso realismo ele é parecido com o de Portugal, mas apresenta algumas peculiaridades. Como, por exemplo, a parte poética. Nós não podemos dizer que nós temos uma poesia realista, porque ele não apresenta realmente as características realistas, né? Mas eles fazem parte de um conjunto à parte, sabe, com suas próprias características, o seu modo próprio de criar, que nós chamamos de parnasianismo, que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Eu fico só prometendo, mas é verdade, vai ter sim, tá? Não se preocupe. Então, gente, e nós temos Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia. Só um instante. Nós temos Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia, né? Como naturalistas. Bom, gente, como eu já falei, o naturalismo, né? Ele tem algumas diferenças do realismo, né? Enfim, vamos falar um pouco dessas diferenças? Então, gente, enquanto o realista ele está preocupado com a análise psicológica das personagens, o romance realista está ocupado com o psicológico. Enquanto que no romance naturalista ele está preocupado mais com o exterior, né, o interior das personagens, já que ele está fazendo uma análise psicológica, uma análise patológica, né, o biológico. Enquanto o romance realista ele é documental, mostra um período de uma época, o romance naturalista ele é
experimental, né? Esse livro aqui é Casa de Pensão, romance naturalista de Aloysio de Azevedo. Enquanto nós, no romance realista, nós temos uma conclusão indireta, quero dizer, ou seja, nós podemos tirar nossas próprias conclusões. Ah, eu li Madame Bovary e achei isso e assado dela. No romance naturalista isso já não acontece. O autor ele expõe diretamente aquilo que ele está achando, entendeu? E não quer saber o que você vai achar, entendeu? E é basicamente isso. Gente, vamos falar um pouquinho do Aloysio de Azevedo. As diferenças do realismo e do naturalismo são basicamente essas, né? Romance, vou falar de novo. Romance documental, romance experimental, com base no cientificismo, né, do século XIX. O determinismo vai entrar aqui, ou seja, o homem ele é determinado pelo meio que ele vive, né? Se você lê o realismo, nossa, você lê o realismo. Se você lê o romance O Cortiço, você vai perceber bem essas características, né? Como, por exemplo, nós temos o Jerônimo, né? Que era um homem que trabalhava, né? Pagava a escola da filha, veio se mudar para o Cortiço do João Romão. E no Cortiço, ele sofre essa coisa do determinismo, né? Ele conhece Rita Baiana, ele começa a atrair a esposa dele, né? Ele se separa da esposa dele, enfim, começa a ficar preguiçoso, não quer trabalhar mais na pedreira do João Romão. E também nós temos a esposa dele. A esposa dele era tão certinha, cuidava da casa, mas depois que o marido a traiu, ela começa a se encaixaçar, né? Beber demais, participar dos pagodes. Era uma coisa que ela odiava, mas o meio fez com que ela gostasse disso, entendeu? Assim, eu não concordo muito com essa questão do determinismo, né? Porque não é uma coisa que vai acontecer e acabou, né? Eu acho que depende de cada um. Mas são questões particulares, né? Isso não importa. Então, gente, o Aloysio de Azevedo ele teve duas vertentes, digamos assim, né? Nós temos uma vertente dele, em que ele escreve para agradar a população. E nós temos uma outra vertente, né, que é a vertente naturalista, em que ele podia escrever aquilo que ele acreditava, né? Aí nós temos o Mulato, que é o primeiro livro naturalista dele. Nós temos Casa de Pensão. Casa de Pensão é muito legal, eu já li esse livro. Ele conta a história de Amâncio, que é um médico, né, que ele vem do Maranhão a fim de fazer medicina. E ele vem para o Rio de Janeiro, conhece alguns amigos, tem uma vida assim muito duvidosa, até que ele vai morar na casa do João Coqueiro. João Coqueiro ele era ambicioso, né? Mas ele era muito influenciado pela esposa dele, que é a Madame Brizard. E ele acaba muitas confusões, né? Muito vai e vem. E no final o Amâncio ele acaba sendo assassinado no hotel, né? Mas somente no final do livro a gente descobre quem matou. Não, vou revelar para vocês. Quem matou o Amâncio foi João Coqueiro, né? Mas o motivo você vai descobrir no livro. Quando você lê, aí você vai descobrir por que o João Coqueiro matou o Amâncio, entendeu? Mas é basicamente isso, né? Aqui também entra essa questão do determinismo, porque o Amâncio ele é muito influenciado pelo meio que vive e tudo mais, né? O cientificismo, médico, né? Médico, medicina, ciência, né? Sempre tem aquela figura do médico, né? Até quando eu falar do Essa de Queiroz, a gente vai ver que ele sempre traz uma figura relacionada à medicina para poder colocar a figura do cientificismo no livro, entendeu? Nós temos outro livro também, Casa de Pensão, ó, tô doido. O Cortiço, né? Também é um dos livros mais pedidos nos vestibulares, né? Quem vai fazer o UERJ, Enem, sempre cai essa questão, né, do Cortiço. E o Cortiço ele vai contar a história do João Romão, que é um português muito ambicioso, que ele vem de Portugal, né? Vem para o Rio de Janeiro e ele acaba construindo o Cortiço, né? Porque o dono, né, para quem ele trabalhava, o patrão dele, acaba enriquecendo com essa questão do Cortiço e ele quer, mais do que tudo, construir o Cortiço. E ele acaba enganando a negra Bertoleza, falando que ela já era alforriada e tudo mais, que ele ia cuidar dessa questão da liberdade dela. Mas no final ela descobre que foi enganado o tempo todo,
que ele usou o dinheiro dela. E o João Romão, ele se dá muito bem na história, né? Ele acaba se casando com a filha do Miranda, que tinha um sobrado na casa do Cortiço, né? Nós tínhamos o Cortiço, onde nós tínhamos aquelas misturas de cheiro, de coisas, né? E nós temos o sobrado do Miranda, né? Eles odiavam aquela barulhada do Cortiço, né? Dos pagodes que tinham à noite, das capoeiras e tudo mais. Eles odiavam. Então João Romão e Miranda viviam em pé de guerra, mas acabam se reconciliando, né? E tudo mais. João Romão, ele era tão ambicioso que ele queria construir mais casas, que ele queria praticamente entrar dentro da casa do Miranda, né? Queria tomar o quintal dele e construir mais casas, né? Eles construíram muitas casas dentro do Cortiço, né? Acho que mais de 200 casas ele construiu no Cortiço, né? E aí surge o Cortiço Rival, que é o Cabeça de Gato, que é meio que uma alusão ao Cabeça de Porco, né? Que era um dos cortiços que pertencia à Princesa Isabel no século XIX, um dos maiores cortiços que nós já tivemos, né? E nós dizemos que o cortiço, ele nada mais é do que a evolução das favelas, né? Nós temos os cortiços, depois os cortiços foram crescendo e se tornando aí essas favelas, né? Eu acho que tem aqui a imagem de um cortiço, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Tem sim, aqui, gente. Essa daqui é a imagem do cortiço, né? Você pode ver que é um lugar assim bem miserável, digamos assim, né? É um lugar bem simples, né? Para as pessoas. O banheiro era coletivo, né? E sabe qual é a principal personagem do cortiço? É o João Romão? É a Bertoleza? Não, é o próprio cortiço. Sabe por que é o próprio cortiço? Pera aí só um instante. Pronto. Por que é o próprio cortiço, né? Porque o cortiço, ele sofre um processo de antropomorfismo. O que significa isso? Antropomorfismo é a gente aderir características humanas a seres inanimados, né? Logo no capítulo 2, se eu não me engano, o Aloysio de Azevedo, ele fala assim, o cortiço acordava, né? O cortiço não acorda, né? Ele é um ser inanimado, né? E justamente por isso que ele é a personagem principal, né? E ele faz ele faz o processo inverso com as pessoas, com as personagens, né? Ele faz o processo chamado zoomorfismo. O que significa isso, esse zoomorfismo? Significa aderir características de animais a seres humanos, né? Tem uma parte no livro que muito me chocou, quando ele fala o seguinte, né? Que o Miranda, ele tinha tanta vontade de transar com a Estela, que é a esposa dele, que ele parecia um cachorro no cio. Aí ele fala que a Leandra parecia uma vaca no pasto, né? Ele fala assim que as pessoas fervilhavam no cortiço, né? Como se fossem larvas no esterco. Ele fala assim mesmo. Se você ficou chocado, imagina eu, né? Mas a Luiz de Azevedo basicamente é isso, né? E nós temos também outra da vertente naturalismo, que é Raul Pompeia, né? Raul Pompeia, ele tem uma classificação meio problemática, a gente não sabe se ele é realista, se ele é naturalista, sabe? Porque no livro dele, o Ateneu, apresenta aí características de ambos, sabe? Ele apresenta características realistas e naturalistas, mas muito naturalista. O Ateneu, ele vai contar a história de Sérgio, né? É um livro narrado em primeira pessoa, né? Aqui tem as memórias do Sérgio, que quando já adulto, ele conta pra gente a aventura que ele viveu no Ateneu, né? Ele fala dos colegas que ele teve, né? Um gostava mais de português, outro gostava mais de matemática, outro gostava mais de análise sintática. Ele fala das dificuldades que ele teve, né, com a matéria. Ele sofria muito com os alunos maiores, né, que maltratavam ele, puxavam ele pela roupa, puxavam o cabelo dele, né? E os amigos dele sempre davam conselho, você não pode se deixar, né? Você tem que mostrar que é valente, tudo mais. Tem uma parte também que ele tô com a voz meio anasalada, sabe? Por causa da minha rinite, mas tudo bem. Tem uma parte, né, que ele quer meio que se vingar de uns garotos que quiseram afogar ele no meio da piscina, né? Aí ele joga os cacos de vidro lá e tudo mais. Mas no final é surpreendente, eu nunca imaginei que o final do Ateneu fosse isso. Mas eu aconselho você a ler para saber o que vai acontecer. Outro detalhe que eu esqueci de falar do cortiço, o cortiço acaba pegando fogo. E por quê? Porque ele vai entrar em declínio, né?
O Aloysio de Azevedo, ele fala dessa questão, né? Do nascimento, do sucesso, declínio do cortiço e depois a ascensão. Porque João Romão ele consegue reconstruir o cortiço novamente. E o João Romão ele consegue ficar rico como? Nós temos um velho, né? Que vivia pedindo comida, pedindo esmola. Até hoje eu não sei por que ele fazia isso. Porque o homem ele era podre de rico, escondia um monte de dinheiro dentro do colchão. Então quando o cortiço pega fogo, João Romão persegue esse senhor. E o senhor estava lá pegando todo o dinheiro, né, e tal. Mas ele acaba caindo uma madeira em cima desse senhor, ele acaba morrendo. João Romão tá cagando pra ele. Ah, tá pegando fogo, deixa eu pegar fogo. Então ele faz pegar esse montoado de dinheiro, essas garrafas cheias de dinheiro, e leva consigo, né? E aí começa a contar enquanto a Bertoleza está dormindo. Ela não podia descobrir que ele estava cheio da grana, né? Enfim. Aí eu fico com raiva dele porque ele fica imaginando no final do livro um modo de se livrar de Bertoleza, entendeu? Mas basicamente é isso, gente. Naturalismo é a vertente do realismo. É essas características que eu falei, esse cientificismo que estava em desenvolvimento, né? E o tal do determinismo, né? O homem é determinado pelo meio. Não confunda com o determinismo da filosofia, tá bom? Um abraço, boa Páscoa para todos vocês. Como muito chocolate, tá bom? Um abraço.